Vamos ouvir a jovem Vitória Mariana trazendo aqui uma mensagem, uma saudação. Não sei como é que ela vai se expressar, mas que o Senhor abençoe a sua serva, essa jovem. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Bom, hoje é um culto de doutrina meio diferente, né? Porque a gente está celebrando o Natal. E é uma data muito importante, apesar da gente não lembrar tanto, né? Porque fala sobre o nascimento de Jesus. É uma data, assim, que se a gente refletir, ela faz com que a gente renove em espírito. Só que, geralmente, as pessoas elas têm olhado muito, como a Dinaline falou, para troca de presentes, para ser em família, para aquela reunião. E, às vezes, a reunião tem brincadeiras, tem troca de presentes, mas não tem uma oração, uma relembração que Jesus veio como homem, como carne, para nos salvar, para sofrer, né, em carne, para nos salvar. Só que, quando eu lembro da vinda de Jesus, eu me lembro como se Deus ministrasse ao meu coração sobre um fôlego de vida que Ele deu para a humanidade. Porque a humanidade estava em trevas, diante dos seus pecados, das suas iniquidades. Mas o Senhor, Ele deu o seu bem mais precioso, que era o seu Filho, para sofrer tanto pelas nossas vidas. Para que hoje a gente estivesse aqui dizendo que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer na cura. Porque Ele vive, eu posso crer na nossa restauração, na restauração dos nossos familiares, na nossa salvação, na libertação de vícios, na libertação de libertinagens, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Jesus, Ele é a porta da salvação. Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o nosso majestoso, Ele é o Filho do Altíssimo, é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo e é Ele. Aleluia. E é Ele que a gente deve relembrar no dia 25 de dezembro. Não só no dia 25, né? Mas em especial para relembrar que Jesus ele veio como um bebê, cresceu com sabedoria, para que um dia Ele derramasse o seu precioso sangue e a gente estivesse aqui com a certeza da nossa salvação. E eu vou ler um pequeno poema bem simples. Não fui eu quem fiz, mas eu achei muito forte. Era noite quando ele aqui chegou, e o mundo de então não se abalou. Por entre a palha e panos o colocou, numa manjedoura sua mãe o embalou. Mesmo ali, na manjedoura em Belém, podíamos ver que o menino nascido seria do céu a resposta ao pedido. Emanuel está conosco também. Sua vida aqui no mundo foi de amor, ensinou-nos o perdão e o valor, de uma vida consagrada a Deus e ao próximo com fervor. Tudo aquilo que ensinou e nos mostrou, Ele um dia lá na cruz nos confirmou. Pois veio ao mundo e se entregou, e até ao fim Ele amou. Todo poder, beleza e majestade abdicou para entre nós viver. Milagres, ações e palavras de verdade fez o mundo o Filho do Homem reconhecer. Mesmo hoje, tanto tempo já passou, mas eu ainda posso crer e afirmarei que Ele abdicou da glória e se doou para que eu e você também fôssemos filho do Rei. E esse é um momento de relembrar que sim, porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, porque Jesus Ele vive hoje eternamente. Glória a Deus. A bênção, né, irmãos? Tivemos aqui uma mensagem, o verdadeiro significado desse evento histórico que marca toda a história da humanidade, né? Toda a história estará dividida nessa epígrafe: o antes de Cristo e o depois de Cristo. Antes
Está aí o homem tentando todas as formas alcançar pelos seus méritos, pela sua intelectualidade, mas não consegue, porque só Cristo é que perdoa o homem, é que levanta, é que restaura. Glória a Deus. Muito bem. Agora está dando assim tipo um eco, né, Júnior? Já ouvimos aqui bastante louvores, e que sempre devemos louvar a Deus, nunca nos cansar de louvar a Deus, né? E essa belíssima reflexão da palavra de Deus concernente ao significado do verdadeiro, né? Quando a gente aceita Cristo, né? Nós, na verdade, nascemos de novo, né? Esse torna-se o verdadeiro significado, né? Cristo nascendo em nossas vidas. Então, meus amados irmãos em Cristo, nessa noite nós fizemos uma leitura bastante conhecida da palavra do Senhor, que está no livro, segundo escreveu o evangelista Lucas. Essa passagem, exatamente aqui nesse versículo de número 10, quando o anjo do Senhor aparece àquele grupo de homens pastores que estavam pastoreando aquelas ovelhas, e a mensagem bem significativa para eles não temer. Certamente a aparição de um ser angelical, como a Bíblia fala, da teofania de Deus, né? Traz um certo medo. E eles, glória a Deus, eles receberam essa palavra de encorajamento: não temais, porque eis aqui eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, né? Então, a partir dessa mensagem que nós lemos nessa noite, né? Eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nessa mensagem nós vamos descobrir aqui que a mensagem faz parte, né? Quando eu leio os 4 evangelhos, não são 4 evangelhos, são 4 biografias a respeito do evangelho de Jesus. Nota-se que o evangelista Mateus, ele trata desse assunto sobre o nascimento de Jesus. Mas o evangelista Marcos já não trata de nada, porque Marcos é mais prático, pragmático. Já Lucas, ele vai detalhar, né, sobre o período lá, desde o nascimento de João Batista. Já o evangelista João, ele não apresenta essa descendência segundo a casa de Davi, porque ele mostra o Cristo antes da existência do mundo, como diz lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então ele mostra a genealogia espiritual do Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Glória a Deus. Então, por isso que nós, quando vamos analisar a questão do nascimento de Jesus, nos reportamos a esses 2 evangelistas, Mateus e Lucas. E em Lucas, irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor fala assim: não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria. Então a mensagem do nascimento de Jesus, ela foi uma boa notícia, viu? Foi uma notícia muito interessante. Agora nós observamos, eu sei que fala aqui sobre diversos significados, eu sei que tem toda essa questão mercantilista, essa questão religiosa, mas é uma oportunidade que nós temos como igreja de proclamarmos o nome de Jesus, proclamarmos a salvação, né? Então veja bem, obrigado, viu, irmão? Você trouxe aqui um copo para mim, de bom grado.
Irmãos, a mensagem do nascimento de Jesus, ela foi inicialmente, né? Os evangelistas vão narrar uma jovem, a qual o grupo, às vezes, religioso, tem ela como uma pessoa muito além do que ela está no seu patamar, né? Mas ela foi muito agraciada por Deus. Ela estava noiva. De repente ela recebe uma visitação de um mensageiro celestial. E esse mensageiro vai trazer uma mensagem especial para ela. E a mensagem era exatamente uma jovem judia que recebeu a graça de Deus, né? Então ninguém merece a graça de Deus. Nós fomos aqui alcançados pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Se alguém aqui nessa noite tem essa oportunidade de render graças pelo dom, segundo Paulo, inefável, um dom que não se pode ser dito por palavra, é o dom de Deus, o dom da vida eterna, o dom da salvação. Então é pela graça que nós somos salvos, pelo favor de Deus. Meus irmãos, e olhando o texto, até quando nasce uma criança, o que nós vamos pensar? Irmão, Carlinhos tem 2 meninos, né? Um jovem e uma criança. Quando sei que os irmãos pensam o nome. Qual o nome que eu vou colocar naquela criança? Muitos irmãos, incrível, ontem o irmão estava falando que, está aqui o irmão Misael. Misael é um nome bíblico, né? O senhor sabe qual é o significado do nome Misael, né? Misael, Azarias, quem mais, Léa? Daniel. Mas tem uns nomes meio esquisitos. Eu estava conversando com o Júnior aqui, o colega dele, dizendo que o nome do irmão era Mesaque, né? Sadraque, quer dizer. Eu disse, às vezes o pai coloca o nome de uma pessoa, mas não sabe nem o significado, né? Mas os nomes lá, que os hebreus, eles tinham muito essa preocupação do significado do nome. Né, Esteadas? Interessante que quando aquela moça estava, olha, o nome do menino vai ser Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. E quando o próprio anjo foi falar para o José, ele disse, o seu nome será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus foi bem profético, um nome bem apropriado. É o nome daquele que traria a luz, a vida, a salvação para uma humanidade que, segundo a Bíblia diz em Mateus, um povo que estava assentado nas regiões e sombra da morte, raiou a luz, Jesus, pregando, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então aquela jovem, quando recebeu aquela mensagem de boa nova, ela disse, como é o nome? O nome dele vai ser Jesus. Já está marcado por Deus. Interessante, outra coisa que eu também observei, em Lucas capítulo 1, versículo 32. Eu estou sempre botando aqui para Lucas 1 e 32. Porque, olha, acompanhe comigo. Diz que ele será chamado Filho do Altíssimo. Muitas pessoas não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Mas aqui está confirmando, está ratificando que a mensagem do nascimento de Jesus é a proclamação da sua missão de vida. Ele veio para salvar os homens dos seus pecados. E em segundo lugar, a mensagem do nascimento de Jesus anuncia que ele é Deus. Mas ele sendo Deus, ele se fez homem. Você está entendendo? Só uma pessoa nessa situação
que podia ser ao mesmo tempo Deus e se tornar homem, é que podia cumprir e efetivar o plano salvífico de Deus para reconciliar a humanidade com o seu Criador, para trazer em paz o homem que estava inimigo de Deus pelas suas obras. Então somente o próprio Deus, em carne humana, tabernacularizou-se entre os homens para trazer a paz que os homens tinham perdido. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Cristo fala quando o anjo Gabriel, na revelação que ele falou para o próprio José do Egito não, né? No capítulo 1, o pai adotivo de Jesus, versículo 21, eu vou repetir a mensagem. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, meu irmão em Cristo, somente Jesus é que pode salvar-nos do pecado. Aí tudo isso aconteceu para quê? Para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor. Versículo 23: a virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Era o próprio Deus habitando entre nós. Era o próprio Deus investindo, como a irmã falou. O maior presente que você pode receber nesta noite, sabe o que é? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É o dom de Deus para a vida eterna. Irmão, você foi abençoado com esse presente de Deus? Então glorifiquemos e exaltemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem presente melhor do que esse. É um presente mais valioso, é um presente mais importante, é o presente de Deus, é o pacote da salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, essa mensagem do nascimento de Jesus é uma mensagem que desde o Antigo Testamento Davi estava querendo construir um templo, e até preparou o material. Quando ele disse para o profeta, esqueci o nome dele agora, ele diz: vou construir. O profeta disse: vai que Deus é contigo. Quando o profeta sai, o Senhor disse: volta, e diz para ele que ele não vai construir templo. Davi até ficou assim meio desmotivado, mas quem sabe Davi não sabia, né? Que construir uma obra, um monumento terreno era algo espetacular. Mas a promessa que Deus fez para Davi foi muito mais maior do que construir um monumento na terra. Sabe qual foi a promessa? Dos teus descendentes nunca vai faltar quem se assente no trono de Davi. E pode ter certeza, quando Maria recebe a revelação do anjo do Senhor, o anjo Gabriel, melhor dizendo, no versículo de número 32, a parte B, ela vai dizer assim, 32 eu vou ler completo: ele será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha a complemento aqui. Ninguém estava dando nada por esse casal humilde, simples, mas eles eram herdeiro do trono de Davi. Glória a Deus por isso. E tem mais: este rei reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca vai ter fim. Glória a Deus. Então há um cumprimento de promessas. A mensagem do nascimento de Jesus, ela comunica um cumprimento de promessas. Ao longo da história, Deus está cumprindo o seu propósito. Para muitos de nós hoje, eu preguei até na quinta-feira passada, está demorando tanto, 1000 anos é como um dia. Irmão Misael? 1000 anos é como um dia. Está demorando tanto, mas 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, Deus usou ele para profetizar sobre o nascimento do Messias. E muitos anos depois se cumpriu. E nos dias atuais, nós estamos esperando.
Estamos esperando? Amém? Você está esperando? Deus é fiel à sua promessa. Glória a Deus. Então quem espera em Deus, quem espera na sua promessa, pode ter certeza, ela vai cumprir. Ela vai cumprir. Assim como Deus falou para Davi. Davi talvez passou tantos, foram para o cativeiro, tanta gente foi embora, parece que tudo estava se extinguindo. De repente o rei, um dos governadores lá da Judéia, chama um recenseamento, chama as pessoas para fazer um cadastramento, e de repente aquele casal simples lá de Nazaré, lá da Galileia, percorreram a Galileia, foram até Belém da Judéia, porque segundo o profeta Miqueias, e tu, Belém, tu és entre as menores da cidade de Judá, mas de ti sairá o guia, de ti sairá o bom pastor, de ti sairá aquele que conduzirá o meu povo ao caminho da salvação. Amém? Eu quero dizer nessa noite também, glória a Deus, é que a mulher, a jovem ficou assim, mas tá meio difícil, né? Porque eu estou ainda, sou diferente do mundo de hoje, que prega a libertinagem, né? Então o povo de Deus é um povo que, sei que tem muitos do povo de Deus que já não guardam mais os valores conservadores, né? Então uma jovem puritana estava esperando em Deus, e disse, olha, tem um problema, né? Que essa criança vai nascer, mas eu não tive contato com homem nenhum. Aí o Senhor falou, porque a mensagem do Natal, ela proclama, a mensagem do nascimento de Jesus, ela proclama que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o cumprimento das promessas. Ela proclama a missão do nome de Jesus. Mas ela tem uma outra coisa que eu quero dizer nesta noite. Ela proclama que Cristo, que Deus enviou o seu Filho, e que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero que vocês abram aí, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, em Lucas 1, versículo 34. A pergunta: como se fará isto, visto que não conheço nenhum varão? Versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o 37, o que diz o 37, irmãos? Porque para Deus nada é impossível. Irmão, está difícil a minha situação, nada é impossível para o Senhor. Irmão, não sei como vai acontecer, as portas estão fechadas, nada é impossível. Irmão, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu não tenho mais jeito, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Há um mistério de Deus, que Ele faz uma transformação no coração do homem. O coração velho, Ele transforma no coração de carne. Um homem velho se renova na presença de Deus. Isso é um milagre de Deus. Isso é uma transformação de Deus. Nós não entendemos, mas o poder de Deus, o sobrenatural de Deus não se explica, porque se explicar não é sobrenatural. Amém? Então a mensagem do nascimento de Jesus proclama o poder de Deus. Para Deus nada é impossível. Não se preocupe, Deus vai dar uma solução, Deus vai dar um jeito, Deus vai dar uma resposta, Deus vai dar uma saída. Deus vai fazer muito mais além do que nós, o entendimento. Glória a Deus. Eu acho interessante que a mensagem do nascimento de Jesus, ela, além de ter todas essas mensagens que eu estou aqui falando, pelo menos 4 mensagens, e quando o jovem descobriu a situação, meu Deus do céu, não sei como cada um se comportava, mas Deus, Ele é o Deus de reconciliação, né? O jovem José, aquele moço, não quis difamar a sua noiva. Ele se retraiu daquele casório, mas quando ele estava naquela noite adormecido,
Deus fala, como nós vemos hoje, lemos na escola dominical, Deus fala através de sonhos. Deus foi lá no sonho e disse: homem, para com essas coisas aí, reconcilie-te com a tua mulher. Vá lá, porque aí explicou toda essa situação para ele. Ele não titubeou, ele foi cumprir o propósito de Deus, porque o propósito de Deus os homens não podem entender, mas Deus está trabalhando sem os homens entender. Deus é Deus que trabalha, Deus é Deus que reconcilia, Deus é Deus que junta, Deus é Deus de comunhão, Deus é Deus de restauração. O elo que foi perdido, a comunhão que foi quebrada, Deus é o Deus que une novamente. Amém? Pois bem, nasceu o Messias de Deus. Eu vou entrar em detalhes, né, irmã Léa? Mas eu quero só esse detalhe que foi lido hoje aqui. Capítulo 2, aquela comarca de Belém. Os pastores estavam naquela noite. Não vou falar do tempo, né? Era verão, não era inverno. E de repente, a proclamação da mensagem aos pastores anuncia muitas coisas interessantes. Percebam aí. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que a revelação de Deus, que Deus traz aos homens, foi uma revelação de Deus. Eles estavam lá trabalhando a noite toda, quando apareceu o anjo do Senhor com a mensagem da boa nova. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa é uma revelação de Deus. Irmão, ninguém é só estudar a Bíblia, não. Você vai à igreja, você pode até ir à igreja, mas você recebe o Espírito Santo de Deus. Ele mostra a você quem é Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele vai formatar em você o caráter de Cristo. É uma revelação grandiosa, em que o cristão abre o coração. E os pastores, glória a Deus, receberam uma revelação divina. Bendito seja Deus. Mas eu quero dizer também que essa mensagem, ela trazia alegria. Quando Cristo nasce no coração do homem, quando uma criança nasce numa casa, né, a alegria toma de conta. Mas quando Cristo vem ao meu coração, vem ao teu coração, quando você abre a porta para o seu coração, quando ele entra na tua mente, no teu coração, quando você renasce em Cristo, você começa a desfrutar da alegria que só provém daquele que crê em Jesus. Amém? Aí ele diz também: eu vos digo que na cidade de Davi nasceu hoje quem? O Salvador. Ele é o Salvador, ele proclama a salvação. Então, se aquele que crê em Jesus tem a salvação, então nós, como igreja de Jesus, nós não podemos pregar a mensagem, nenhuma outra mensagem nova. É a mesma